pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Hoje o livro da vez, continuando no projeto Amagiano, será o Tieta do Agreste, do Jorge Amado, tá? Então hoje vai ser o livro que a gente um pouquinho sobre. Antes de começar a resenha, como sempre, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link tanto para minha resenha escrita lá no meu blog no Recanto das Letras, quanto também o link para você adquirir esse livro na Amazon. Assim você consegue também, além de adquirir o livro, você ajuda o meu canal a se manter na plataforma. Bem, Tieta do Agreste foi publicado em 1977, quando Jorge Amado estava exilado na Inglaterra. Na verdade, ele foi publicado em 1977, só que ele foi escrito ao longo do período que Jorge Amado estava exilado. Tieta do Agreste é um daqueles romances do Jorge, né, que são classificados como regionalista do período modernista brasileiro. A história, o ambiente, né, ele vai se passar em dois lugares diferentes. Então nós vamos ter a cidade de Santana do Agreste, na Bahia, e também numa praia, numa cidade muito próxima, que é Mangue Seco. O narrador aqui, ele é conhecido como narrador heterodiegético. É uma espécie de narrador que ele dá várias opiniões, né? Ele é conhecido como narrador intruso. Ele vai dar várias opiniões de cunho pessoal, mas ele não é um narrador personagem. Diferente de muitas obras do Jorge, a Tieta do Agreste vai não homenagear, enfim, as religiões de matriz afro. Inclusive, essa é até uma das críticas, né, que eu posso dar nesse livro, é exatamente não ter muito elementos das religiões de matriz africana dentro desse romance. Como sempre, eu já cansei de falar aqui em várias resenhas, né, do Projeto Amadiano, e como sempre eu falo, o Jorge Amado, os personagens que ele vai protagonizar são personagens populares, são personagens do povo, né? Então sempre assim, os protagonistas serão os negros, os praticantes de matriz africana, personagens pobres, né? Personagens populares mesmo. Em Tieta do Agreste, nós vamos ter uma novidade, que as personagens que serão protagonistas aqui serão prostitutas, né? Então, de uma certa forma, o Jorge Amado aqui ele faz uma homenagem, né? As prostitutas, ele as homenageia, mas também, de uma certa forma, ele faz uma homenagem a todas as mulheres, né? Não se sabe ao certo se o Jorge Amado ele era feminista, poderia ser considerado um homem feminista. No entanto, eu já até comentei aqui na biografia dele uma vez que ele e a Zélia, eles tinham uma amizade ali com a Simone de Beauvoir. E com o Sartre também, né, que era o marido dela. Então você vai ter várias obras do Jorge que as mulheres serão protagonistas. Inclusive, muitas obras do Jorge Amado, as mulheres são tão protagonistas que levam até mesmo o título do livro, né? Nós temos Tieta do Agreste, nós temos Gabriela Cravo e Canela, nós temos Teresa Batista. Então são personagens tão importantes que acabam se transformando no próprio título do livro. Essa obra do Jorge foi a obra que eu mais gostei até agora. Foi assim, sem dúvida, foi a obra que eu mais adorei de ler do Projeto Amadiano, né? Bem, a Tieta do Agreste, ela nasceu em Agreste, lá na Bahia, em Santana do Agreste, e muito cedo ela foi expulsa pelo pai porque ela foi pega praticando alguns atos ali sexuais com um homem lá. E o que acontece? Nesse momento, o pai dela expulsa ela de casa. E, sendo expulsa de casa, ela vem parar em São Paulo, né? Quando ela chega em São Paulo, ela começa a se prostituir. E aí vai ter todo um percurso que ela vai acabar se casando com um comendador, vai acabar se tornando cafetina, né? De um grande bordel aqui em São Paulo, ela vai enriquecer. E a partir desse momento, ela começa a ajudar a família em Agreste. Então, na verdade, a Tieta ela vai ter duas irmãs, que é a Perpétua e a Elisa, e os sobrinhos também. Então aquela pessoa que foi renegada, né, que saiu de uma cidade da Bahia, veio para São Paulo, enriqueceu aqui, e depois de muitos anos acaba voltando lá, quando ela volta, né, porque ela volta inclusive por conta da morte do marido dela, a cidade inteira espera muito ela. E a Tieta ela vai ser uma personagem muito importante no processo de construção dessa cidade, porque tanto que ela que vai ajudar a levar a luz para Agreste, ela vai ajudar a família inteira construindo a casa para eles, realizando vários sonhos, etc e tal. Bem, a Tieta, quando chegar em Agreste, ela vai ter, então, dois sobrinhos, né? Ela tem a Perpétua, que é uma irmã extremamente conservadora, católica, enfim, totalmente diferente dela, e ela tem a Elisa. Uma coisa que a gente percebe muito aqui também é que o Jorge Amado ele faz uma crítica à hipocrisia, acho que vamos dizer, humana, porque a família inteira, na verdade, quando ela chega de supetão, ninguém espera, né? Inclusive, todos imaginam que ela já estava morta, né? Que ela havia falecido aqui em São Paulo, porque fazia um tempo já que ela não mandava dinheiro. E essa irmã Perpétua dela, apesar de ser extremamente conservadora, religiosa, etc., é uma pessoa que é extremamente materialista também. Então a preocupação dela até então é descobrir se de fato a irmã
tá morta, né? E se ela vai herdar os bens da irmã em São Paulo e como que a família inteira vai ficar. Então a gente percebe aqui que muita gente se aproxima da Tieta, inclusive a própria família, especialmente a família, pela ajuda financeira que ela dava. A Perpétua ela fica tão focada, né, em tentar herdar e tem tanta certeza da morte da irmã que ela até mesmo faz ali um enterro simbólico pra irmã, né? Tanto que a Tieta chega em Agreste quando já estão, de uma certa forma, sepultando a memória dela. E então, a partir desse momento, ela vai chegar e todo mundo vai super acolher ela de uma forma bem hipócrita, né? Por conta bem interesseira, na verdade. E, enfim. O aspecto sexual mais interessante aqui foi... porque, na verdade, a Perpétua ela tinha 2 filhos, né? Um desses filhos dela é o Ricardo. Então, assim, esse filho Ricardo dela é um seminarista, é um rapazinho, um bom moço, né? Nunca teve nenhum envolvimento com mulher nenhuma. E a imagem que ele tem da tia, que todo mundo sempre falou, é uma imagem de uma senhora já bem velhinha, caridosa e tal. Quando a Tieta chega e ele vê aquela mulher glamurosa, né? Acontece ali uma conexão sexual muito interessante com os dois. Então a gente vai ter aqui uma situação de incesto na obra, né? Da qual a tia vai acabar se envolvendo sexualmente com o sobrinho. E essa relação ela vai ser não somente sexual, mas vai ali envolver muito aspecto emocional também. Os dois vão acabar meio que envolvendo um sentimento muito forte um pelo outro. E a forma... Uma coisa que eu achei muito legal aqui foi a forma como o Jorge Amado construiu esse romance dos dois, porque ficou muito, muito, muito bem feito. Muito bem construído. E olha que geralmente eu critico muito a forma como os romances são construídos nos livros, né? Geralmente eu percebo que alguns escritores, no meu ponto de vista, eu percebo que alguns escritores não sabem trabalhar muito bem essa construção de romances dentro dos livros. 2 romances aqui, o dela, né? E a Tieta, ela tinha até então uma outra prostituta que trabalhava com ela, que acabou se tornando como se fosse uma filha, que é a Leonora. E essa filha, né, vai pra Agreste junto com ela, se passando por uma filha adotiva, que é herdeira de uma grande fortuna, etc e tal. E ela vai acabar se envolvendo também com o Ascânio Trindade, que é uma espécie ali de futuro prefeito da cidade. E essa relação dos dois ficou muito bem construída, muito bonitinha. Essa relação, né, da Leonora com o Ascânio Trindade é um dos aspectos também muito interessante, porque assim, vai ficar muito bem construído esse romance e essa imagem que a Tieta quis passar, né, de uma moça virgem, adotada, etc. Quando eles se apaixonam de fato, que é uma paixão inclusive muito bonita, e ela percebe que a chance ali, né, de cada coisa ficar mais séria tem essa possibilidade, ela se pega num grande conflito. Então a gente vai ler durante o livro inteiro, esse conflito da Leonora em como contar pra esse namorado, né, pra esse noivo, na verdade, que ele acaba se tornando, que ela não é mais virgem. Né? E esse é um dos principais conflitos. Eu não vou contar pra vocês, e também aconselho quem não quiser saber, não ler a minha resenha escrita, o que vai acontecer no final. Mas a forma como esse romance tão bem construído da Leonora com o Ascânio Trindade terminou, enfim, eu não vou dar muitos detalhes aqui pra vocês. Em Jorge Amado aqui, ele homenageou as prostitutas, desculpa o termo, tá, gente? Garotas de programa, enfim, eu não tô querendo ofender ninguém. Exatamente por conta do convívio, né, que ele teve com as garotas de programa, as prostitutas, na adolescência dele, na fase jovem da vida dele. Outra crítica que o Jorge vai fazer aqui é essa não aceitação por parte da sociedade, na época, de casais não legalizados, né, tanto pela lei quanto na igreja. Além também da péssima reputação que uma pessoa separada ou um casal não casado legalmente na igreja tinha também na época, muito embora ainda tenha um pouquinho. Nessa obra também, o Jorge Amado, ele vai acabar trazendo vários aspectos, assim, algumas críticas, né? Então, ele vai criticar a dissimulação, né, a falsidade, a hipocrisia e também a ingratidão humana. Outra coisa, o Jorge Amado nesse livro, ele vai fazer uma comparação aqui das pequenas do interior e também das grandes metrópoles, né? E é engraçado porque esse aspecto me lembrou muito a obra do escritor português Eça de Queiroz, que é A Cidade e as Serras. Conforme eu estava lendo, e a forma como o Jorge Amado sempre enaltecendo também o interior, a vida campestre, etc e tal, me lembrou um pouco essa obra do Eça de Queiroz. O capítulo também que o Jorge Amado, ele vai ali detalhar a vida dessa personagem, né, a Leonora, que foi adotada pela Tieta, adotada entre aspas, né, ela é um dos capítulos mais tristes que tem, porque assim, a Leonora até então, ela foi abusada sexualmente desde muito cedo, inclusive ela passa por um estupro coletivo, e deste momento ela passa a ser obrigada, né, a se prostituir
para não ir trabalhar nas fábricas. Então, nesse pequeno aspecto, a gente consegue perceber também, como sempre, uma crítica do Jorge Amado ao regime capitalista. Diferente também da maioria das obras do Jorge Amado, em que os temas principais que ele foca é a intolerância religiosa e também o racismo, nesse livro específico, uma das principais críticas dele também vai ser a questão do meio ambiente e o desenvolvimento, né? Tem um momento ali da obra que uma empresa de titânio acaba querendo se estabelecer em Mangue Seco, e isso se simbolizava o fim, né, do meio ambiente, de toda a natureza. Então a gente percebe também uma crítica do Jorge a essa questão ambientalista. Se você for ler, né, conforme você for lendo, você percebe que esse aspecto, o Jorge Amado ele vai dando ali várias afrontas ao regime ditatorial, né, a ditadura que estava ali já imperando na época. Como sempre, né, tudo tem dois lados, então eu vou falar pra vocês aqui os aspectos que eu mais achei, que eu não gostei na história. Então assim, tem alguns momentos ali que esse narrador, ele vai parar toda a narrativa e vai ter um capítulo só dele, né? Que ele vai dar opiniões a respeito dos acontecimentos que estão rolando na história. Esses capítulos que esse narrador que o Jorge Amado criou vai dando suas opiniões são extremamente chatos, tediosos, enfim. Esse é um dos aspectos que mais eu não gostei. Como sempre também, o Jorge Amado ele vai fazer ali, ele vai usar muitos palavrões, né? Nesse livro especificamente, ele vai usar alguns palavrões para se referir ao sexo feminino, às mulheres. Na minha opinião, tá? Não tô falando que é verdade absoluta. Numa tentativa de homenageá-las, o Jorge Amado, se eu fosse uma mulher, eu me sentiria ofendida por alguns adjetivos que ele usou ali para se referir a elas. Então eu achei um pouco pesado. Mas assim, as obras do Jorge a gente sabe que a gente sempre vai encontrar muita sexualização, vamos encontrar muita questão também de palavrões, então assim, não é novidade, tá? No final do livro também, essa disputa, né, porque essa questão da empresa da Brastânio, que é uma empresa de titânio, acaba desenrolando ali algumas críticas políticas. Então você vai encontrar uma parte da história que é a sociedade e uma outra parte que é as empresas, simbolizando o quê, né? Os ambientalistas, a população, a classe trabalhadora, e essa empresa simboliza então os grandes, os poderosos, os empresários, etc. No final do livro, ele vai, acho que para tentar resolver esse conflito que ele construiu, ele vai fazer vários capítulos só de se desenrolando em cima disso. E é muito cansativo, tá? Eu geralmente, quando eu leio o Jorge Amado e ele começa a fazer essas politicagens, me cansam, eu particularmente, né? Eu gosto muito das obras do Jorge, mas todos os livros, eu já falei isso aqui em outras resenhas também, que ele começa a fazer essas politicagens, é uma coisa que me incomoda bastante. Conforme eu já havia mencionado também no início da resenha, né? Os orixás e as religiões de matriz africana, nesse livro, não terão palco, tá? Eles não terão espaço. Outro aspecto aqui, que eu não gostei, tem alguns personagens ali, especialmente o pai da Tieta, o sobrinho da Tieta, que a gente sabe que é uma situação que ocorre, né? Mas eles acabam tendo algumas relações sexuais ali no interior com animais. A forma como o Jorge Amado ele retratou dessa questão da zoofilia, né? Pra mim, sempre ele usou de uma forma meio que normalizando uma coisa que pra mim não pode ser normalizada. É lógico que é uma outra época, né, gente? Eu não posso fazer uma crítica também, enfim. Mas a minha opinião, assim, não ficou uma coisa legal. Muito embora eu não critique muito a erotização que o Jorge Amado ele acaba trazendo para os livros, eu acho uma característica da literatura dele muito curiosa. É uma das coisas que eu mais gosto, mas a zoofilia, da forma como ele tratou, eu não curti muito não. Eu não vou deixar aqui eu não vou falar muito sobre o enredo, porque o enredo, ou vocês, se quiserem ler o livro, vocês veem. Tem o filme, tem novela também, muito embora há umas diferenças. E o próprio Jorge Amado, ele criticava essas adaptações, né? Ele falava que não gostava de participar, porque há muitas cenas que ocorriam nas histórias não eram muito fiéis aos livros dele. Mas tem os livros, tem o filme. A minha resenha escrita, o enredo tá totalmente detalhado, de uma forma bem resumida, é claro. Mas assim, vocês conseguem ter uma noção do início ao fim da história. Então se você não tiver problema com spoiler, ou estiver fazendo algum tipo de pesquisa, algum tipo de trabalho sobre essa obra, se quiser usar o meu trabalho, a minha resenha como referência, fica a critério de cada um de vocês, tá? Bem, gente, é isso. O projeto Amadiano ele vai até o final agora, né, do ano. Eu quero terminar logo esse projeto para o ano que vem tirar outro escritor da literatura clássica, né? Deixa aqui no comentário se vocês gostaram, o que vocês acharam, se vocês já leram, se pretendem ler, enfim. Tudo que faça parte desse universo amadiano que eu tanto gosto. Tá bom, gente? É isso, fiquem bem, tá? Em relação ao coronavírus que a gente tá vivendo agora, não esqueçam de usar
máscara, não esqueçam de usar luvas, ou passar álcool gel, enfim. Não quero me alongar muito sobre esse assunto, gente, mas vamos manter a calma, tá? É uma coisa que eu tenho repetido pra todo mundo ao meu redor. E muitas vezes as pessoas têm que me repetir isso pra mim também, né? Porque nem sempre a gente tá bem, é uma situação muito complicada. Mas só pra deixar essa informação pra vocês, vamos manter a calma. Não é a primeira vez na história que a humanidade passa por um processo de catástrofe, né? Natural. Mas vamos manter a calma. Nós somos só mais uma geração passando por uma situação difícil. Que nós vamos acabar enfrentando e enfim, tá bom, gente? É isso, fiquem bem, até o próximo vídeo e tchau, tchau.